Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre a ação da prece, que encontra-se no livro A Prece segundo o Evangelho de Allan Kardec. Transmissão do pensamento. A prece é uma evocação, por meio dela pomos o pensamento em relação com o ente a quem a dirigimos. Pode ter por escopo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Quem a faz pode pedir para si ou para outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade divina. As que se dirigem aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, além de Deus, é simplesmente como a intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o processo da transmissão do pensamento. Quer o ser por quem se ora venha ao nosso chamado, quer o nosso pensamento chegue até ele. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém imaginar que todos os seres encarnados e desencarnados se acham mergulhados no mesmo fluido universal que enche o espaço tal qual o estamos neste planeta na atmosfera. Aquele fluido recebe uma impulsão da vontade. É o veículo do pensamento tal qual o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento tal qual o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão da energia, do pensamento e da vontade. E é por esse meio que a prece chega aos espíritos. Estejam onde estiverem, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância entre os encarnados, etc. Esta explicação é principalmente dada a quem não compreende a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas dar-lhe efeito inteligível, demonstrando que ela pode ter ação direta e efetiva, sem que por isso o seu efeito deixe de estar subordinado à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, de quem somente depende a eficácia daquela ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Assim adquire ele a força necessária para vencer as dificuldades e entrar no bom caminho, se deste se houver afastado. Também, assim, desviará de si os males que por sua culpa atraísse. Por exemplo, um homem vê a sua saúde arruinada pelos excessos cometidos e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimentos. Terá razão de se queixar quando não alcançar a cura? Não, porque pela prece poderia ter obtido força para resistir às más tentações, separando-se os males da vida em duas partes, uma formada pelas tribulações que o homem não pode evitar, e a outra pelas que lhe causam sua incúria e excessos, ver-se-á que esta excede de muito aquela.
Torna-se, pois, evidente que o homem é autor da maior parte das suas aflições e que as evitaria se sempre agisse com prudência e acerto. É igualmente real que essas misérias resultam de infringirmos as leis de Deus e que, se as observássemos fielmente, seríamos perfeitamente felizes, se não excedêssemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades. Evitaríamos as enfermidades que são a consequência dos excessos e as vicissitudes a que essas moléstias nos arrastam. Se limitássemos as nossas ambições, não teríamos a ruína. Se não quiséssemos subir além do que podemos, não teríamos a queda. Se fôssemos humildes, não passaríamos pela decepção de ver abatido nosso orgulho. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos mendigos, nem invejosos ou ciumentos. Evitaríamos as questiúnculas e as dissensões. Se não fizéssemos mal aos outros, não recearíamos as vinganças, etc., admitindo que o homem nada possa contra os outros males e que a prece seja ineficaz para deles preservá-lo. Já não será bastante que possa libertar-se de todos os que provêm de si mesmo. Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, pois tem por fim obter a inspiração salutar dos bons espíritos e a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles desviam, mas o nosso mau pensamento, que aliás nos pode causar grande mal. Não embaraçam em coisa alguma os decretos de Deus, não suspendem o curso das leis da natureza, apenas impede que infringamos essas leis dirigindo o nosso livre arbítrio, mas fazem-no sem que o saibamos, de modo oculto, para não nos tolher a vontade. O homem ficará então na posição de quem solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando sempre a liberdade de os seguir ou não. Deus assim o quer, para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem pode ter a certeza de obter sempre, se pede com fervor. A esse caso é que se aplicam estas palavras do Evangelho: pedi e obtereis. Reduzida mesmo a esta proporção, a eficácia da prece não traria imensos resultados. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar os seus efeitos, revelando as relações existentes entre o mundo corporal e o espiritual. Mas aqueles não são os seus únicos efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar à sua assistência e ao bem que pode alcançar aquele que ore. E bem assim aquele por quem se ore. Ascendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus tem muitas vezes em vista recompensar o intuito, a dedicação e a fé daquele que ora.
Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. O homem viciado e mau não pode orar com fervor e com a confiança que somente a verdadeira piedade inspira. Do coração do egoísta, que apenas pelos lábios ora, só palavras saem, jamais os impulsos caridosos que dão à prece grande poder. É tão real isto, que instintivamente os egoístas recorrem, de preferência às preces daquele que, por sua conduta mais agradável a Deus, são mais ouvidos. Uma vez que a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor o seu efeito subordinado à potência fluídica, mas assim não é. Os espíritos, pela ação fluídica que exercem sobre os homens, suprem, se preciso, a insuficiência de quem ora, quer atuando diretamente em seu nome, quer dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando digno desse favor, ou quando a súplica possa ser útil. Aquele que não se julga em condições de exercer salutar influência, nem por isso deve abster-se de orar em favor de outrem, acreditando-se indigno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa. O fervor e a confiança em Deus são o primeiro passo para o bem, passo que os bons espíritos se sentem felizes em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que, confiante na sua força e no seu merecimento, crê poder substituir-se à vontade do Eterno. O valor da prece está no pensamento, sem dependência de local, de palavras e de ocasião em que seja formulada. Portanto, pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, só ou em comum. A influência do local, da ocasião, depende de as circunstâncias favorecerem ou não o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos se associam de coração ao mesmo pensamento, objetivando o mesmo fim. Porque é como se muitos cantassem em coro ao mesmo tempo, mas que importa seja grande o número dos que orem, se cada qual orar insuladamente e por conta própria. 100 pessoas reunidas podem orar com o sentimento de egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas pelo pensamento podem orar irmanadas em Deus, obtendo a sua prece mais resultado que a daquelas 100. Obrigada, gente. Espero que eu possa ter contribuído com esta lição. Até a próxima. E obrigado. O meu gatinho participou, tá? Da leitura. Fiquem com Deus. Até mais.